Olá, queridos alunos, professora Suzana, tudo bem? Nosso primeiro encontro em relação a dicas, né? E em função dos pedidos dos alunos, nós vamos começar então com as dicas para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul com a banca Fundatec. E nosso primeiro encontro vai ser para esclarecer o que os meus alunos vêm me perguntando aí, né, em vários locais diferentes, e eu vejo que é dúvida em relação a todos. Então, estou aqui para esclarecer algumas regras de como funciona a banca Fundatec, como são o estilo de questões dela, o que eu tenho que me preocupar, como é que é o foco da Fundatec. Pois bem, primeira dica é em relação ao conteúdo, né, que está no edital, no que diz respeito aos doutrinadores. Então vem lá a pergunta do aluno: prof, tem lá no edital, por exemplo, tem Eli Lopes Meireles, tem Maria Silva Zanella de Pietro, ou seja, tem autores diferentes, tem vários autores listados na bibliografia, e estes autores divergem em relação a vários assuntos conceituais do direito administrativo. Prof, o que eu faço? Como é que eu respondo à questão de prova, já que eu tenho vários autores diferentes dentro do edital? Então, essa é a primeira pergunta dos alunos, então estou aqui para esclarecer esta pergunta. Bom, gente, o que a Fundatec faz? Tá? Ela coloca os doutrinadores no seu edital exatamente para que ela tenha uma margem em relação a possibilidades de formulações de questões sem ter um grande número de questões anuladas. Então, ela se resguarda nesse sentido em relação à colocação dos autores. Mas isso não faz com que o aluno precise saber todos os detalhes das diferenças em relação a cada um dos autores. Não é neste sentido. O que a Fundatec faz? Quando ela faz uma questão que é teórica, onde eu tenho, por exemplo, diferenças em relação a nomenclaturas de classificação utilizada por um autor ou outro, ela vai fazer uma questão colocando as nomenclaturas de cada um dos autores. Então ela não vai dizer segundo Eli Lopes Meireles, segundo Maria Silva Zanella de Pietro, não, mas ela vai colocar, né, tal classificação de um, tal classificação do outro, tal classificação do outro. Então, ela vai utilizar as mais variadas nomenclaturas que aparecem nos autores que estão sendo colocados no seu edital. Tá? Então, essa é a primeira forma de fazer as questões neste sentido. Então, eu não preciso ter aí todo o domínio dos três autores. Se eu tiver um deles, né, eu já tenho um respaldo bem grande para conseguir resolver as questões de prova. A segunda hipótese e fórmula que a Fundatec utiliza é colocar o autor e o assunto específico que ela está colocando. Então, por exemplo, segundo Maria Silva Zanella de Pietro. Então, vai vir entre aspas o que diz a Maria Silva Zanella de Pietro sobre aquele assunto, e em cima desta afirmação, que é da Maria Silva Zanella de Pietro, virá a questão de prova. Aí o aluno sabe que ele vai ter que responder a questão de prova com base no que está colocado no enunciado em relação àquele ponto específico daquele autor. Então, são as duas variáveis diferentes em relação às questões de prova que são formuladas vindo de doutrinadores. Então, esclarecendo esta pergunta, esta dúvida dos alunos. A segunda pergunta que sempre os alunos me fazem: prof, como é o estilo da questão da Fundatec, já que a Fundatec nunca fez questão de prova para a Polícia Civil. Tá? Então, sempre eram outras bancas que faziam a aplicação e formulação de questões. Como, aonde buscar, como eu tenho que me preparar em termos de questões. Bom,
A Fundatec é uma banca que trabalhava mais especificamente para as organizações municipais, entidades da administração direta, então ela vem crescendo. O trabalho dela é um trabalho bom e ela vem então expandindo o seu campo no mercado, e por isso ela tem agora então pegado concursos maiores, né, com número de inscritos maiores, com responsabilidade muito maior. Então, eu tenho questões Fundatec? Tenho. É só entrar no site da Fundatec, colocar lá no Google Fundatec, vai lá no canto direito lá da sua página, tem questões de prova, né? Então, é só buscar ali, né? Então, tem no próprio site da Fundatec, tem as questões de prova aplicadas em outros concursos, então eu consigo pelo menos ver. Mas, então, se eu quero ir ali olhar isso, tá? É só entrar no site da Fundatec e buscar isso. Mas o estilo das questões da prova da Fundatec são, na sua grande maioria, em números romanos. Então, ela vai colocar o enunciado e ela vai colocar ou 3 incisos romanos ou 5 incisos romanos. E em cima destes incisos é que ela vai fazer a pergunta: 1 e 2 está correta, 1 e 5 está correta, ou seja, com esta fórmula ela consegue abarcar mais conteúdos numa única questão. Então ela utiliza muitas questões sob esse enfoque de números romanos. Também temos algumas questões de prova onde ela utiliza a relação de colunas. Então, ela coloca de um lado um assunto, do outro lado a sua relação, e aí nas alternativas ela vai colocar a relação correta é 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 1, ou seja, qual das alternativas efetivamente responde à relação acima, né? Então, esses 2 estilos de questões são estilos de questões muito corriqueiras na Fundatec, tá? Então, respondendo aí as nossas dúvidas dos nossos alunos, como devemos nos preparar de uma forma geral em qualquer área, ou seja, em qualquer matéria para as provas, então, da Fundatec. Espero que tenham gostado da nossa dica inicial, né? Perguntas aí formuladas pelos alunos, e no nosso próximo encontro a gente começa então a trabalhar conteúdos, dicas específicas de conteúdos para o concurso da Polícia Civil. Aguardo todos aí no nosso próximo encontro, não esqueçam de curtir e de me acompanhar aí no canal. Espero que tenham gostado, até o nosso próximo encontro.